Olá, leitor! Olá, leitora! Como que você está? Olha só, tenho esquecido nos últimos vídeos, mas me lembrei nesse, então vou reforçar com vocês. Já tá inscrito aqui no canal? Tá curtindo os vídeos aqui no finalzinho da leitura? Não deixa de interagir, porque assim o YouTube entrega para mais pessoas e a gente consegue disseminar conhecimento através da leitura. Tá bom? Vamos continuar então o livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver? Paramos na página 113. Bora lá? Quando Al Smith era governador de Nova York, tive a oportunidade de vê-lo responder aos ataques políticos dos seus inimigos, repetindo com frequência a seguinte frase: "Vamos examinar o registro, vamos examinar o registro." E punha-se a expor os fatos. A próxima vez que você e eu estivermos preocupados com o que possa acontecer, aproveitaremos a ideia de Al Smith. Vamos examinar o registro e ver que fundamento existe, se é que existe algum, que justifique as nossas ansiedades. Foi precisamente isso que Frederick Malstead fez quando receou estar à beira da sepultura. Eis a sua história, exatamente como ele a contou em um dos nossos treinamentos em Nova York. No começo de junho de 1944, estava estendido numa trincheira aberta próxima à praia de Omaha. Eu fazia parte da 999, companhia de sinaleiros, e acabávamos de nos enterrar na Normândia. Sempre que olhava ao meu redor, na trincheira, que era apenas um buraco retangular no chão, dizia a mim mesmo: isso parece exatamente um túmulo. Quando me deitava e procurava dormir dentro daquele buraco, sentia-me como se estivesse numa sepultura. Dizia-me no íntimo: talvez essa cela a minha sepultura. Acho que era para dizer, acho que seja a minha sepultura. Às 11 horas da manhã, quando os bombardeios alemães começaram a sobrevoar a trincheira e as bombas começaram a cair, fiquei com o corpo duro como uma tábua, de medo. Não conseguira dormir nas primeiras 2 ou 3 noites. Na 4ª ou 5ª noite, estava tão nervoso que me sentia um farrapo humano. Sabia que, se não fizesse alguma coisa, enlouqueceria. Lembrei-me, então, de que já havia passado 5 noites e eu ainda estava vivo, bem como todos os outros homens do nosso grupo. Apenas 2 tinham sido feridos, não por bombas alemãs, mas por estilhaços das nossas próprias baterias antiaéreas que caíam do alto. Resolvi fazer alguma coisa construtiva e deixar as preocupações de lado, de modo que construí um teto grosso de madeira sobre a parte da trincheira em que estava, a fim de proteger-me contra a queda de estilhaços de bombas deflagradas no ar. Pensei na vasta área de terreno pela qual se estendia a nossa unidade. Convenci-me de que a única maneira pela qual poderia ser morto naquela trincheira estreita e profunda era ser diretamente atingido por uma bomba. Calculei, baseado em tais fatos, quais as probabilidades de ser atingido, e vi que era 1 em 10.000. Depois de encarar durante 2 ou 3 noites a questão por esse prisma, acalmei-me, conseguindo dormir depois mesmo por ocasião dos ataques aéreos. A Marinha dos Estados Unidos usava a estatística da lei das probabilidades para levantar o moral dos seus homens. Um ex-marinheiro disse-me que, quando designado, juntamente com outros companheiros, para servir num navio-tanque que transportava gasolina com alta porcentagem de octana, tanto ele como os demais se sentiram muito apreensivos. Julgavam todos que se um navio-tanque fosse atingido por torpedos, quando estivesse transportando gasolina com octana, explodiria imediatamente, levando todos os seus tripulantes para o reino dos céus. Mas a Marinha dos Estados Unidos era de outra opinião, de modo que publicou algarismos exatos, mostrando que, dentre 100 navios-tanques atingidos por torpedos, 60 permaneceram flutuando. Os 40 restantes foram a pique, mas, desses, apenas 5 afundaram em menos de 10 minutos.
Isso significa que havia tempo para a tripulação abandonar os navios e também que o número de baixas era muitíssimo pequeno. Será que isso ajudou a levantar o moral dos marinheiros? Ao tomar conhecimento de tais fatos, dissipou-se todo o seu nervosismo, afirmou Clyde Maas, residente em São Paulo, Minnesota, o rapaz que me contou essa história. Toda a tripulação se sentiu melhor, pois, segundo a lei das probabilidades, era bem possível que não fôssemos mortos. Para acabar com o hábito da preocupação, antes que ele acabe com você, eis o princípio 3. Examinemos o registro. Perguntemos a nós mesmos: quais são as probabilidades, de acordo com a lei das probabilidades, de que aconteça isso que está me preocupando? Capítulo 9. Coopere com o inevitável. Quando eu era criança, brincava certo dia no sótão de uma velha casa de madeira abandonada, na parte noroeste de Missouri. Ao saltar do sótão, coloquei o pé por um instante no parapeito da janela e pulei. Tinha um anel no dedo indicador da mão esquerda e, ao saltar, o anel ficou preso na cabeça de um prego e arrancou-me o dedo. Berrei. Fui tomado de pânico. Estava certo de que iria morrer. Todavia, depois que o ferimento cicatrizou, não me preocupei mais um segundo sequer com o que acontecera. De que adianta? Aceitei o inevitável. Passo, agora, meses inteiros sem me lembrar de que tenho apenas 4 dedos na mão esquerda. Há poucos anos, encontrei um homem que manejava um elevador de carga num dos edifícios comerciais de Nova York. Notei que a sua mão esquerda fora decepada à altura do pulso. Perguntei-lhe se a perda da mão o havia incomodado muito. Oh, de maneira nenhuma, respondeu-me. Raramente penso nisso. Como sou solteiro, só penso nisso quando tenho de enfiar uma agulha. É surpreendente a rapidez com que podemos aceitar quase todas as situações, se formos obrigados a tal. Adaptamo-nos a elas e esquecendo-as completamente. Penso frequentemente na inscrição que li sobre as ruínas de uma catedral do século XV em Amsterdã, Holanda. Dizia em Flamengo: é assim, não pode ser de outra maneira. Em nosso futuro encontraremos uma porção de situações desagradáveis que serão assim. Não poderão ser de outra maneira, mas poderemos escolher, aceitá-las como coisas inevitáveis e adaptarmos-nos a elas, ou arruinar a nossa vida em acessos de revolta que talvez terminem em colapsos nervosos. Eis aqui o conselho de um dos nossos filósofos favoritos, William James. Aceite de boa vontade que assim seja. A aceitação do que aconteceu é o primeiro passo para se dominarem as consequências de qualquer infortúnio. Elizabeth Conley, de Portland, Oregon, teve de descobrir isso por si mesma da maneira mais difícil. Eis uma carta que me escreveu recentemente. No dia em que os Estados Unidos estavam comemorando a vitória das suas forças armadas na África do Norte, recebi um telegrama do Departamento da Guerra. Meu sobrinho, a pessoa que eu mais estimava no mundo, desaparecera em ação. Pouco tempo depois, chegou outro telegrama dizendo que ele tinha morrido. Fiquei prostrada de dor. Até então, sentira que a vida tinha sido muito generosa para comigo. Tinha um trabalho que adorava. Havia ajudado a criar aquele meu sobrinho. Ele representava para mim tudo que era elevado e bom na mocidade. Era como se a vida me houvesse retribuído em forma de felicidade todos os sacrifícios que fizera. Mas um dia chegou-me às mãos aquele telegrama. O mundo que eu construíra desmoronou-se. Senti que já não havia mais razão para viver. Negligenciei o meu trabalho. Afastei-me dos amigos. Deixei tudo correr por água abaixo. Estava amargurada, cheia de ressentimentos. Por que teria o mundo arrancado de mim o meu querido sobrinho? Que é que aquele rapaz bondoso, com uma vida inteira ainda pela frente, tinha feito para ser morto? Não me era possível aceitar a realidade. Era tamanho o meu desespero que resolvi abandonar o trabalho e ir viver como uma reclusa, com as minhas lágrimas e a minha amargura. Estava retirando as coisas da minha mesa, pronta para ir-me, quando encontrei uma carta, já esquecida.
Uma carta desse meu sobrinho que fora morto e que ele me enviara alguns anos antes, por ocasião do falecimento da minha mãe. Nós todos, naturalmente, vamos sentir muita falta dela, principalmente a senhora, mas tenho a certeza de que suportará esse golpe. A sua filosofia a ajudará muito. Jamais esquecerei as belas verdades que a senhora me ensinou. Onde quer que seja, por maior que seja a distância que nos separe, me lembrarei sempre de que a senhora me ensinou a sorrir e a aceitar as coisas como elas se apresentarem, como um homem. Li e reli várias vezes essa carta. Parecia que ele estava a meu lado, falando comigo. Era como se estivesse dizendo: por que é que a senhora não faz o que me ensinou a fazer? Caminhe para frente, sem se importar com o que acontece. Esconda o sofrimento íntimo, sorria e siga o seu caminho. Voltei então ao trabalho. Deixei as amarguras e a revolta de lado. Repetia sempre a mim mesma: já está feito, eu não posso remediar o que aconteceu. Mas o que isso sim posso fazer? Mas o que isso sim posso fazer é agir como ele queria que fizesse. Pus toda a alma e toda a energia em meu trabalho. Escrevi cartas aos nossos soldados, aos filhos de outras pessoas. Matriculei-me num curso noturno para adultos, à procura de novos interesses e de novos amigos. Mal posso acreditar na transformação que ocorreu comigo. Deixei de lamentar um passado que já se foi para sempre. Agora vivo com alegria cada novo dia, exatamente como meu sobrinho teria desejado que fizesse. Fiz as pazes com a vida. Aceitei o meu destino. Vivo agora uma existência mais cheia e completa do que a que vivi até então. Elizabeth Conley aprendeu o que todos, cedo ou tarde, teremos de aprender. Isso é, aceitar e cooperar com o inevitável. É assim, não pode ser de outra maneira. Tal lição não é fácil de aprender. Mesmo os reis, em seus tronos, têm de lembrar-se disso constantemente. O finado Jorge V, rei da Inglaterra, tinha as seguintes palavras emolduradas num quadro, que pendia da parede da sua biblioteca no palácio de Buckingham. Ensina-me a não chorar, nem pela lua, nem diante do leite derramado. Schopenhauer expressou esse mesmo pensamento na seguinte maneira: um bom suprimento de resignação é de máxima importância tê-lo como nossa munição nessa nossa jornada da vida. Evidentemente, as circunstâncias por si sós não nos tornam felizes nem infelizes. É a maneira como reagimos ante as circunstâncias que determina os nossos sentimentos. Jesus disse que o reino do céu está dentro de nós mesmos, e é aí que está também o reino do inferno. Olha que linda essa colocação, né? A gente está dentro de nós, a gente leva o reino do céu, está dentro da nossa vida já, dentro de nós. Mas também ali existe o reino do inferno, né? Uma vez eu ouvi uma fala de que o inferno não é um local que a gente vai, é um local que a gente permite entrar em nós, em vida. Bem forte, né? Todos nós podemos suportar os desastres e as tragédias e triunfar sobre tudo isso, se tivermos necessidade de fazê-lo. Talvez pensemos que isso não é possível, mas a verdade é que todos nós temos recursos interiores surpreendentemente poderosos que nos farão superar todos os obstáculos, se apenas lançamos mãos dele. Somos mais fortes do que julgamos. O falecido Booth Tarkington costumava dizer: eu poderia suportar todos os males que a vida me impusesse, menos uma coisa, a cegueira. Isso eu jamais poderia aguentar. Um dia, porém, quando Tarkington já estava com os seus 60 e poucos anos, olhou o tapete que cobria o assoalho. As cores estavam confusas, opacas. Não podia distinguir o desenho. Foi um especialista. Soube da trágica verdade. Estava perdendo a vista. Um olho já estava quase inutilizado. O outro também seguia o mesmo caminho. Aconteceu-lhe o que ele mais temia. E como foi que Tarkington reagiu diante do pior dos desastres? Será que pensou, aí está, eis o fim da minha vida? Não, absolutamente. Para sua própria surpresa, sentiu-se quase alegre. Lançou mão até mesmo do seu senso de humor.
Pequenas manchas flutuantes perturbavam-lhe a visão, passavam-lhe pelos olhos e impediam-lhe de ver. Contudo, quando a maior dessas manchas lhe passava pelos olhos, costumava dizer: Olá! Lá está o vovô de novo. Para onde será que vai nessa bela manhã? De que modo poderia o destino dominar tal espírito? A resposta é: não poderia de maneira nenhuma. Quando a cegueira total o envolveu completamente, Tarkington comentou: verifiquei que podia suportar a perda dos meus olhos exatamente como o homem pôde suportar qualquer outra coisa. Se perdesse todos os meus 5 sentidos, sei que poderia viver dentro da minha mente, pois é através do cérebro que vemos, e é nele que também vivemos, quer saibamos disso ou não. Na esperança de recuperar a vista, Tarkington teve de submeter-se num ano a mais de 12 operações com anestesia local. Revoltou-se por acaso contra isso? Não. Sabia que isso precisava ser feito. Compreendia que não lhe era possível escapar a tal contingência, de maneira que a única coisa que lhe restava fazer era aceitar tudo com dignidade. Recusou o quarto particular que lhe reservaram no hospital e foi para uma enfermaria comum, onde pudesse estar em companhia de outras pessoas que também sofriam reveses. Procurava alegrar os outros enfermos. Quando teve de submeter-se às repetidas operações, compreendendo perfeitamente o que estavam fazendo com os seus olhos, procurava se lembrar de quando era afortunado. É maravilhoso, exclamava. É maravilhoso ver-se como a ciência pode agora realizar operações numa coisa tão delicada quanto os olhos humanos. Qualquer homem comum se transformaria num trapo humano se tivesse de suportar 12 operações e a cegueira. Mas Tarkington afirmou: não trocaria essa experiência por outra mais feliz. Ela lhe ensinou a aceitar as coisas. Ensinou-lhe que coisa alguma que a vida pudesse reservar-lhe estava além do seu poder de resistência. Ensinou-lhe, como John Milton já havia antes descoberto, que não é miserável por ser cego, mas miserável apenas quando não se é capaz de suportar a cegueira. Margaret Fuller, a famosa feminista da Nova Inglaterra, revelou certa vez o seu credo: eu aceito o universo. Ao saber disso, na Inglaterra, o velho neurastênico Thomas Carlyle resmungou: por Deus, é bom que aceite. Sim, por Deus, você e eu devemos aceitar o inevitável também. Mesmo que nos lamentemos, que nos ponhamos a espernear, que nos torturemos, não mudaremos o inevitável, mas mudaremos nós mesmos. Eu bem o sei, já o experimentei. Recusei certa vez aceitar uma situação inevitável que me apresentou. Pus-me, como idiota, a lamentar-me, a revoltar-me contra ela. Transformei as minhas noites em infernos de insônia. Fiz com que recaísse sobre mim uma porção de coisas que não desejava. Afinal, depois de torturar-me durante 1 ano, de todas as maneiras, tive de aceitar o que eu já sabia, desde o princípio, que não me era possível modificar. Deveria ter bradado anos atrás, como fizera o Walt Whitman. Tradução do Brando é: enfrentar à noite as tempestades, a fome, os ridículos acidentes, as repulsas, como fazem as árvores e os animais. Passei 12 anos trabalhando com gado, mas nunca vi uma vaca Jersey ficar com febre porque o pasto estivesse quase em fogo por falta de chuva, ou por causa do granizo, ou do frio, ou ainda porque o companheiro estivesse prestando demasiada atenção a outra bezerra. Os animais enfrentam a noite, as tempestades e a fome calmamente, de modo que jamais sofrem de colapsos nervosos nem de úlceras no estômago, e jamais enlouquecem. Estarei, acaso, advogando que devemos nos curvar a todas as adversidades que nos depararem? Não, isso seria meio fatalismo. Enquanto houver qualquer possibilidade de salvarmos determinada situação, devemos lutar. Mas, quando o bom senso nos disser que estamos nos erguendo contra alguma coisa que é como é e não pode ser de outro modo, então, em nome da nossa sanidade mental, não devemos esperar.
procurar ou lamentar por uma realidade que não existe. O reitor Hawkes, já falecido, da Universidade de Columbia, disse-me certa ocasião que tinha adotado como seu leme um verso de Mother Chose. Para todos os males sob o sol, há sempre um remédio, ou não há nenhum. Se é que há, procure encontrá-lo. Se não há, não se importe. Enquanto escrevia esse livro, entrevistei grande número dos principais homens de negócio dos Estados Unidos e fiquei impressionado ao descobrir que todos cooperavam com o inevitável, vivendo existências singularmente livres de preocupações. Se não tivessem agido dessa maneira, a tensão os teria destruído. Eis aqui alguns exemplos do que eu quero dizer. J.C. Penney, fundador da cadeia de lojas Penney, que se estende por todo o país, afirmou-me: eu não me preocuparia mesmo que perdesse o meu último dólar, pois não vejo o que é que se pode ganhar com preocupações. Realizo o trabalho que me compete da melhor maneira possível e deixo os resultados na mão dos deuses. Henry Ford disse-me mais ou menos a mesma coisa. Quando nada posso fazer para resolver os acontecimentos, deixo que eles se resolvam por si. Quando perguntei a Kate Keller, então presidente da Chrysler Corporation, como ele evitava as preocupações, ele me respondeu: quando estou diante de uma situação difícil, se puder fazer alguma coisa para solucioná-la, faço. Se não puder, esqueço-me dela. Não me preocupo demais com o futuro, pois sei que nenhum homem poderá calcular o que irá acontecer no futuro. Há tantas forças que exercerão influência sobre esse futuro. Ninguém sabe dizer o que determina tais forças, nem compreendê-las. Se assim é, por que nos preocupamos com elas? Keller sentir-se-ia embaraçado se você lhe dissesse que ele é um filósofo. Ele é apenas excelente homem de negócios. Não obstante, tropeçou com a mesma filosofia que Epicteto ensinou. Há 19 séculos em Roma. Há um único caminho para a felicidade, ensinava Epicteto aos romanos. E esse caminho é deixar de nos preocuparmos com as coisas que estão além do poder da nossa vontade. Sarah Bernhardt, a divina Sarah, era um exemplo ilustre de mulher que sabia cooperar com o inevitável. Durante meio século, foi a rainha do teatro em 4 continentes, a mais amada artista da Terra. Um dia, porém, aos 71 anos de idade, quando estava financeiramente arruinada, pois perdera todo o dinheiro que possuía, o seu médico, o professor Pose de Paris, disse-lhe que uma das suas pernas precisava ser amputada. Durante uma travessia do Atlântico, sofrera uma queda em meio de uma tempestade e ferira gravemente a perna. Sobreviera uma flebite. A perna contraiu-se. A dor tornou-se tão forte que o médico considerou aconselhável amputá-la. Estava quase amedrontando de dizer à impulsiva, tempestuosa Sarah o que precisava ser feito. Tinha quase a certeza de que aquela terrível notícia despertaria uma explosão histérica. Mas estava enganado. Sarah ficou a olhá-lo durante um momento e depois disse-lhe calmamente: se tem de ser, tem de ser. Era o destino. No momento em que a transportavam para a sala de operação, o filho começou a chorar. Ela fez-lhe um sinal alegre com a mão e disse-lhe sorrindo: não vá embora, voltarei logo. A caminho da sala de operação, recitou uma cena de uma das suas peças. Alguém perguntou se estava fazendo aquilo para animar-se, e ela respondeu: não, estou fazendo isso para animar os médicos e as enfermeiras. Isso será difícil para eles. Depois de restabelecer-se da operação, Sarah saiu em turnê pelo mundo, encantando as plateias por mais 7 anos. Quando deixamos de lutar contra o inevitável, disse Elsie McCormick, num artigo da Reader's Digest, libertamos uma energia que nos permite criar uma vida mais rica. Nenhuma criatura viva possui emoção e vigor suficiente para lutar contra o inevitável e, ao mesmo tempo, ficar ainda com a energia necessária para criar uma vida nova. Escolha uma das duas coisas.
Ou você se curva ante as inevitáveis tempestades de granizo da existência, ou luta contra elas e se destrói. Vi isso acontecer na fazenda que possuo em Missouri. Plantei lá algumas dezenas de árvores. A princípio, cresceram com espantosa rapidez. Depois, uma tempestade de granizo se incrustou nos ramos, formando pesada camada de gelo. Ao invés de curvar-se graciosamente ao peso do fardo, essas árvores orgulhosamente resistiram, e os seus galhos se partiram. Tiveram de ser destruídas. Não tinham aprendido a sabedoria das florestas do norte. Viajei centenas de milhas através das verdes florestas do Canadá, e apesar disso, jamais vi um aberto ou um pinheiro partido pelo granizo ou pelo gelo. Essas florestas sempre verdes sabem como dobrar-se, como curvar os seus galhos, como cooperar com o inevitável. Os mestres de jiu-jitsu ensinam os alunos a curvar-se como o salgueiro e não a resistir como o carvalho. Por que é que você pensa que os pneus do seu carro podem rodar pelas estradas e suportar tanto trabalho? A princípio, os fabricantes procuraram fazer pneus que resistissem aos choques da estrada, mas eles ficaram logo em frangalhos. Fizeram então pneus que absorvessem tais choques, e esses pneus aguentaram. Você e eu duraremos mais e gozaremos de uma viagem mais suave se aprendermos a absorver os choques e solavancos da dura estrada da vida. O que é que acontecerá a você e a mim se resistirmos aos choques da vida em lugar de absorvê-los? O que acontecerá se nos recusarmos a curvarmos-nos como o salgueiro, insistindo em resistir como o carvalho? É fácil a resposta. Criaremos uma série de conflitos íntimos. Nós nos transformaremos em indivíduos tensos, excitados, neuróticos. Se formos ainda além e rejeitarmos o mundo rude da realidade, recolhendo-nos a um mundo de sonhos criados por nós próprios, nos tornaremos então loucos. Durante a guerra, milhões de soldados amedrontados tinham de aceitar o inevitável ou sucumbir sob a tensão nervosa. Tomemos para ilustrar a nossa afirmativa o caso de William Casselius, de Glendale, Nova York. Eis a palestra premiada que proferiu em Nova York, num dos meus treinamentos. Logo depois de entrar para o corpo da guarda-costa, fui designado para um dos lugares mais perigosos desse lado do Atlântico. Fizeram-me superintendente de explosivos. Imaginem, eu, um vendedor de biscoitos, transformado em um superintendente de explosivos. Só o pensamento de que me encontrava de pé em cima de milhares de toneladas de dinamite bastava para me gelar o sangue nas veias. Recebi apenas 2 dias de instrução e o que aprendi me encheu de terror. Jamais esquecerei a minha primeira missão. Num dia escuro, frio, nevoento, recebi ordens para assumir minhas funções no cais aberto de Cavern Point, Bayonne, Nova Jersey. Designaram-me ao portão número 5 do meu navio. Tinham de trabalhar no fundo daquele porão. Designaram-me o porão número 5 do meu navio. Tinha de trabalhar no fundo daquele porão em companhia de 5 estivadores. Esses homens tinham ombros fortes, mas não sabiam nada a respeito de explosivos. E estavam carregando bombas aéreas, cada uma das quais continha 1 tonelada de dinamite. Explosivo suficiente para enviar aquele velho navio para o mundo do além. Essas bombas aéreas desciam do convés presas a cabos de aço. Eu vivia a repetir-me intimamente. Suponhamos que um desses cabos não esteja bem seguro e uma bomba se desprenda, ou mesmo que o cabo arrebente. Não podemos imaginar o meu medo. Sentia-me trêmulo, a boca seca. Os meus joelhos batiam um no encontro do outro. O meu coração martelava-me o peito. Mas não podia fugir dali. Isso seria deserção. Se o fizesse, tanto eu como meus pais estaríamos perdidos, e além disso eu poderia ser fuzilado. Não podia fugir, tinha de aguentar. Ficava observando a maneira descuidada com que aqueles homens tinham de carregar as bombas. O navio podia explodir a qualquer momento. Depois de sofrer durante mais de 1 hora, semelhante terror que me gelava a espinha, comecei a usar um pouco de bom senso. Dei a mim mesmo alguns bons conselhos. Ouça aqui. Então você irá voar pelos ares numa explosão?
Qual o problema? Se isso acontecer, você jamais o saberá. Será uma maneira fácil de morrer. Muito melhor do que morrer de câncer. Não seja idiota, você não pode esperar viver para sempre. Você tem de realizar esse trabalho ou ser fuzilado, de modo que você bem poderia gostar dele. Conversei comigo mesmo, dessa maneira, durante horas, e comecei a acalmar-me. Acabei finalmente forçando-me a aceitar essa situação inevitável, por dominar as apreensões e o medo. Jamais esquecerei essa lição. Agora, sempre que me sinto tentado a me preocupar com coisas que não posso mudar, de modo algum, dou de ombros e digo: esqueça isso. Descobri que isso dá resultado, mesmo quando se trata de um vendedor de biscoitos. Urra! Vamos dar mais 3 vivas e um urra em honra do vendedor de biscoitos do navio Pinaforte. E aí, paramos hoje na página 127. Muito bem, inscritos aqui no canal, curtam o vídeo então, compartilhem, interajam com o conteúdo, assim a gente alcança mais pessoas. Até a próxima leitura!